Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula, nós vamos fazer a revisão de História e Geografia, tá bom? Como as nossas provas já estão quase começando, hoje nós vamos fazer a revisão, então, tá legal? E na próxima aula a tia fará a correção com vocês, ok? Então, vamos lá. Pega para a tia a revisão, primeira página. Vocês devem consultar a apostila para responder as questões, tá legal? Questões de história. Leia o texto a seguir. Em abrigos rochosos, nos estados do Piauí e Minas Gerais, por exemplo, os arqueólogos encontraram fragmentos de parede com pinturas e blocos de pedra com gravuras, vestígios soterrados por camadas de sedimentos que datam de 7.000 a 9.000 anos. Entretanto, a crescente exploração econômica das jazidas minerais brasileiras, a rápida expansão da urbanização e desenvolvimento do turismo em áreas não urbanas têm ameaçado esse milenar patrimônio cultural, devido à carência de informação e proteção. Agora, responda: quais descobertas arqueológicas foram citadas no texto? No texto está falando, que foram encontradas algumas coisas. O que foram encontradas? Vocês vão copiar aí nessas linhas abaixo, ok? E onde elas foram encontradas? Onde que ocorreram essas descobertas arqueológicas, tá bom? Então, duas coisas que vocês vão ter que responder. O que foi encontrado e onde foi encontrado, ok? Tá legal. Letra B agora. Segundo o texto, que ações das pessoas têm causado a degradação desses e de outros vestígios de povos pré-históricos no Brasil? Então, vocês vão responder de acordo com esse textinho aí, o que tem destruído, vamos dizer assim, estragado, esses vestígios históricos aí dos povos pré-históricos, tá bom? Tá tudo no texto, tá, galerinha? Só voltar, reler para encontrar a resposta, tá legal? Vamos para a próxima questão agora. Número 2. O que eram os sambaquis? Essa está na apostila, né? Então, tá bom. É só vocês procurarem lá, né? Eram aqueles... Mas eu já vou dar uma dica para vocês, né? Aqueles montes de conchas, né? Que as pessoas, os povos pré-históricos, eles iam comendo e jogando as conchas lá. E viravam montes imensos, né? E alguns povos moravam, né? Nesses montes sambaquis. Número 3. Quais as utilidades da cerâmica para os povos primitivos? Basicamente duas utilidades muito importantes. Primeiro, conservar os alimentos, cozinhar os alimentos. E segunda, utilizavam também as cerâmicas como urnas funerárias, né? A gente viu isso esse bimestre, galerinha. Isso mesmo. Agora, número 4. Assinale a seguir a opção que contém somente alimentos cultivados pelos povos nativos do Brasil antes da chegada dos portugueses. Então, só tem uma, que é só os alimentos que os indígenas cultivavam. Tem alguns aí que não tem nada a ver, tá bom? Então, vocês vão marcar uma só. Vamos ver? Letra A. Café, arroz, banana, maçã e trigo. Eles cultivavam café, os índios? Não, né? Nem arroz, e nem trigo. Letra B. Abacaxi, abacate, arroz, pera e trigo. Também? Será? Letra C. Caju, café, goiaba, melão e maçã. Será? Letra D. Mandioca, milho, amendoim, abacaxi, maracujá. Pode ser, hein? Agora vamos lá. Número 5. Onde viviam os povos que faziam parte dos seguintes troncos linguísticos? Os Tupi. Onde que os Tupi viviam? Os Tupi não foram os primeiros povos a terem contato com os homens brancos quando eles chegaram aqui no território do Brasil? Então, se eles foram os primeiros povos a terem contato com os homens brancos, é porque eles estavam próximo à praia, próximo ao litoral. Então, onde que eles viviam? Os povos Tupi.
E os Macro-G? Os Macro-G não moravam junto com os Tupi. Se os Tupi moravam na região litoral do Brasil, os Macro-G moravam mais no interior do território brasileiro, não é isso? Então tá legal. Agora vamos para as questões de geografia, na segunda página aí da revisão. Número 6. O trabalho humano altera as paisagens. Letra A. No Brasil, a partir de quando a transformação das paisagens se intensificou? O que é intensificar? Ficou mais forte, né? Ocorreu de forma mais rápida. Os índios, eles modificavam a natureza? Sim, eles já modificavam a natureza. Mas depois, quando os portugueses chegaram ao Brasil, essa mudança foi muito mais drástica, não foi? Né? Houve muito desmatamento, né? Retirada do pau-brasil. Depois eles também plantaram lavouras de cana-de-açúcar, né? Para produzir açúcar e levar para a Europa. Teve a criação dos engenhos. Então, a partir de quando essa transformação se intensificou? A partir da chegada dos portugueses ao Brasil, não é? No ano de 1500. Legal. Então, agora vamos lá. Letra B. Com o passar do tempo, os portugueses começaram a explorar o solo brasileiro, utilizando-o para o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar. Como essa prática modificou as paisagens, principalmente nordestinas? Como? Como será? O que tinha lá? O que eles fizeram, né? Que modificou as paisagens, né? Construção dos engenhos, né? Construção de casas, construção de vilas também, não é isso? De portos também para exportar, né, o açúcar brasileiro. Agora, letra C. Quais elementos faziam parte da estrutura organizacional do engenho? Vamos lembrar que engenho não é só o lugar onde é moída a cana. Engenho é toda a estrutura. O que é isso, toda a estrutura? Toda aquela fazenda lá era chamada de engenho. Então, a casa do senhor de engenho fazia parte, né, dessa estrutura aí. A moenda, que era o lugar onde era moída a cana. As lavouras, né? A senzala, onde os escravos ficavam. A capela, que também existia. Tudo isso fazia parte do engenho. Tá legal? Letra D. Qual o nome da cidade nordestina que foi fundada em 1534 e era considerada um grande mercado de escravos? Dizem, vou contar uma curiosidade para vocês, dizem que quando, né, o fundador dessa cidade chegou lá, olhou para aquela região e falou assim: "Oh, linda, como é tão linda, né, essa cidade". E aí, por isso, a cidade se chama Olinda, tá? Olinda, né? De exclamação, ó, que linda essa cidade, né? Então, qual o nome dessa cidade? Olinda, né? Era um grande mercado de escravos, tá? Escravo era uma mercadoria, era tipo vender bolsinha, vender lápis, borracha, era uma mercadoria, tá? Que as pessoas vendiam. Infelizmente, né, gente? Claro que hoje a gente olhando isso foi uma coisa desumana, né? Porque eram pessoas, né? Mas naquela época era a coisa mais comum as pessoas terem escravos, tá? Agora vamos para número 7. Associe os ciclos econômicos com as respectivas mudanças que provocaram no espaço geográfico, pintando-os de forma semelhante. Lembrando que ciclos econômicos são períodos, né, em que a gente teve uma economia, né, um produto econômico que gerou renda, muita renda para o Brasil. Então, primeiramente, quando os portugueses chegaram, o que eles exploravam muito mesmo, né? Eles exploravam o pau-brasil, né? Depois eles descobriram que eles podiam plantar o quê? A cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar é um ciclo econômico. Depois da cana-de-açúcar, eles descobriram o ouro, né? Os bandeirantes descobriram o ouro. Daí vem a mineração. Depois da mineração, eles começaram a plantar café também, não é isso? E depois do café vieram as indústrias. Então, são esses 4 ciclos econômicos. Não quer dizer, gente, que enquanto, por exemplo, eles estavam plantando café, parou, né, de produzir açúcar, cana-de-açúcar. Não, até hoje, né, se planta café, se tem cana-de-açúcar, tem indústria, tem mineração, tem tudo isso no Brasil, né? Mas
o ciclo econômico quer dizer a respeito daquela economia, daquele produto que mais dava renda para o Brasil naquele momento, tá bom? Então, vamos ver aí, ó. Fundação de Vila Rica. Vila Rica é Ouro Preto, tá? Olha só, o próprio nome já tem a ver com ouro, com mineração, não é isso? E era chamado de Vila Rica por causa disso mesmo, por causa dos minérios encontrados lá na região, tá? Surgimento de trilhas para transporte dos produtos. Isso aconteceu quando? A fundação de Vila Rica aconteceu no ciclo da mineração, né? Então, vocês vão colorir de forma igual. Mineração e lá em cima, fundação de Vila Rica. Formação de fazendas e utilização de ferrovias para transportar as mercadorias. Formação de fazendas. Fazendas tem a ver com o café, né? E as ferrovias também, com o café. Bom, ciclo do café. Colorir igual, então. Agora, o terceiro quadrinho aí. Multiplicação de residências, comércios, ruas e avenidas. Residências e comércios, ruas e avenidas, isso aí tem a ver com a industrialização, né? Com o surgimento das indústrias, as pessoas elas vão morar nas cidades, então as ruas e avenidas começam a crescer, começam a surgir as grandes cidades e ganhar corpo, né? E a última aí, originou a primeira paisagem rural do Brasil colonial. Foi a cana-de-açúcar, né? A lavoura de açúcar, né? A produção do açúcar. Então, vai originar a primeira paisagem rural no Brasil colonial, tá bom? Então, depois que vocês colorirem, vocês vão agora para número 8. Agora, preencha a linha do tempo abaixo com cada um dos ciclos econômicos da questão anterior. Ah, ficou fácil, porque a tia já até tinha falado, né? Qual é a ordem? Primeiro, a cana-de-açúcar, depois a mineração, o café, depois a indústria, tá bom? Então, vocês vão só colocar na ordem aí, tá legal? O que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo, o que aconteceu terceiro, o que aconteceu quarto, tá legal? Então, tá joinha. Na próxima aula, eu trago a correção da revisão, tá legal? Se vocês ficarem com dúvida, pode me ligar, me mandar mensagem que eu vou auxiliá-los, tá joia? Um beijão pra vocês!